Oi, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a estrutura de um sistema operacional. Como todo software, o sistema operacional vai ter uma arquitetura, uma coleção de módulos que vai se comunicar e como é que é essa comunicação e esse relacionamento entre esses módulos. A aula de hoje foi inspirada nas seções 1.7.1 e 1.7.3 do livro de Tannenbaum, que é o nosso livro-texto, mas se vocês ficarem muito curiosos para saber muito mais detalhes, provavelmente o livro do Silberschatz, na seção 2.7, vocês vão encontrar mais detalhes sobre sistemas atuais e suas estruturas. Só para motivar um pouco a nossa discussão hoje, pelo ano de 1992, em uma lista de discussão muito famosa, Tannenbaum e Linus Torvalds discutiram um pouco sobre estruturas de sistemas operacionais. Foi um debate muito esquentado na época, Eu não era nem nascida, assim como vocês, mas Andrew Tannenbaum é o escritor do nosso livro-texto, da disciplina, e de vários outros livros muito importantes na nossa área de ciência da computação, de redes, de arquitetura de computadores. E o Linus Torvalds é o criador do Linux, E aí o Tannenbaum soltou lá na lista que os sistemas monolíticos são obsoletos, quer dizer, já naquela época, em 1992, que seriam sistemas obsoletos. E foi uma discussão bem calorosa, hoje eles parece que já são amiguinhos de novo, mas foi uma discussão bem calorosa. E nessa aula de hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre essas estruturas, microkernel e monolítico. Primeiro vamos falar dos sistemas monolíticos. A grande característica de um sistema monolítico é que ele é um único programa executável. Dentro desse programa executável, é claro que existem módulos, pacotes, enfim, vários componentes ali dentro que se comunicam, mas a comunicação entre esses vários componentes ela é muito rápida, porque ela é baseada em memória compartilhada. E quando a gente desenvolve um programa, por exemplo, em Java, que você tem os vários objetos e eles se comunicam através de troca de mensagens, você pega um objeto que chama um método em outro objeto e ali eles estão se comunicando. É uma comunicação muito rápida. Mas, se a gente tem um único programa executável, em se tratando de um sistema operacional, significa que esse programa roda completamente em modo núcleo. Em se tratando de um sistema monolítico, em geral vai existir uma rotina principal, que é a rotina que vai ser sempre chamada primeiramente, quando o sistema operacional for chamado, e essa rotina vai chamar outras rotinas de serviço, que vão implementar as chamadas de sistema, que por sua vez podem chamar outras rotinas utilitárias, mas tudo vai rodar basicamente em modo núcleo. Qual o problema de ter um núcleo muito grande, como esses sistemas monolíticos impõem? A questão é que quando ocorre uma falha dentro de um sistema monolítico, essa falha pode derrubar todo o sistema, tá? E a maioria dos sistemas de propósito geral, dos sistemas operacionais de propósito geral atuais, são monolíticos. Não é à toa que todo computador tem o seu botão de reset, porque se o sistema operacional falha e derruba tudo, a gente muitas vezes tem que ir lá no dedo resetar a máquina, tá? Porque o núcleo pode derrubar todo o sistema. Um sistema monolítico que deve ter aproximadamente uns 5 milhões de linhas de código, por exemplo, e aí nesse sistema os estudos mostram que a gente tem entre 2 e 10 erros, quer dizer, bugs, falhas, a cada 1000 linhas de código. Então imagine quantos bugs existem em um sistema monolítico de 5 milhões de linhas de código. E muitos desses bugs são potencialmente causadores de falhas que podem derrubar o sistema. Então, esse é um dos grandes problemas da gente ter um sistema monolítico. Qual é a vantagem do sistema monolítico? A vantagem, como eu já falei, é que todos os componentes desse sistema compartilham a mesma área de memória, então eles podem se comunicar de forma muito rápida, tá? Ao contrário do que a gente vai ver já sobre os micronúcleos. Mas qual é o problema? Não é um sistema de alta confiabilidade. Se a gente tiver o requisito de alta confiabilidade, essa não é uma estrutura bacana,
tá? Para um sistema de alta confiabilidade, o ideal é rodar o mínimo possível em modo núcleo. E daí que surgem os micronúcleos. Quando a gente fala de um sistema operacional cuja estrutura é em micronúcleos, significa que vão existir vários programas executáveis menores, tá? E apenas um deles, que se chama micronúcleo ou microkernel, vai rodar em modo núcleo. Então, é como se a gente pegasse um sistema monolítico e fosse estudar ele completamente e fosse removendo partes desse sistema que não precisam rodar em modo núcleo para outros componentes executáveis e deixasse no micronúcleo só aquelas instruções que realmente precisam ser executadas em modo núcleo. E aí esses vários módulos vão ter que se comunicar para que as chamadas de sistema possam se realizar da forma correta. O Tannenbaum fala mal do monolítico porque ele foi o criador de um sistema chamado Minix, que tem uma estrutura de micronúcleo. No Minix, por exemplo, são aproximadamente 40 chamadas de sistema que existem e são suficientes para resolver tudo que o sistema operacional precisa fazer, pelo menos tudo que o Minix faz. E quase todos os drivers do sistema, ao contrário de um sistema monolítico, operam em modo usuário e não em modo núcleo, né? No sistema monolítico, nós até temos vários drivers que vão funcionar como plug and play, né? A gente, por exemplo, se você pluga uma impressora no seu computador, se o seu SO é monolítico, se é Linux, por exemplo, vai ser monolítico, você vai plugar aquela impressora, automaticamente o driver daquela impressora vai se plugar lá no seu SO como um novo módulo e vai rodar em modo núcleo e vai funcionar sem você precisar recompilar kernel ou sem você precisar reiniciar a sua máquina. É o famoso plug and play. Mas, num sistema de micronúcleo, você pluga um driver, provavelmente ele não vai rodar em modo núcleo, ele vai rodar como um processo externo do seu sistema operacional, um outro executável. Então, a briga entre Linus Torvalds e Tannenbaum foi muito em torno de qual é o melhor, né? Porque Tannenbaum falou que era obsoleto, o Linus Torvalds se sentiu, porque ele é o criador do Linux, e o Linux é monolítico, então o Linux seria obsoleto, e aí teve essa discussão, né? Mas os micronúcleos, apesar de eles serem muito interessantes, é uma proposta muito interessante em termos de estrutura de software, mas eles têm o problema do desempenho, né? Porque os vários módulos que compõem os vários micronúcleos precisam se comunicar, e essa comunicação vai ter que ser por troca de mensagens, e a comunicação por troca de mensagens ela é muito mais lenta do que a comunicação que ocorre quando os componentes compartilham a mesma área de memória. Mas os micronúcleos dominam em sistemas de tempo real. Tá? Como aqui nesse curso a gente vai falar muito mais sobre sistemas de propósito geral, os sistemas monolíticos dominam. Aqui tem uma classificação de quais são as estruturas de cada sistema operacional da atualidade, né? O Windows é basicamente monolítico, o Linux também, o Unix, o Mac e o iOS, que são os da Apple, eles são sistemas híbridos. Então é como se eles tivessem dois núcleos, um que é monolítico, inspirado no BSD, e outro que é micronúcleo, inspirado no sistema operacional Mac. Android monolítico, e o Minix, que é o de Tannenbaum, é um micronúcleo, né? No fim, se a gente for parar para pensar sobre essa discussão entre Tannenbaum e Torvalds, a gente vai ver que é um trade-off muito comum em ciência da computação. Existem requisitos que são conflitantes, né? O requisito de confiabilidade e o requisito de desempenho. Então, qual é o melhor, monolítico ou micronúcleo? Assim como quase tudo em sistemas operacionais, a resposta depende. Depende da finalidade daquele sistema e de qual é o requisito mais forte, mais importante para aquele sistema. Se for confiabilidade, micronúcleo é melhor, mas se for desempenho, os monolíticos vão oferecer um desempenho muito melhor. Então, é a velha briga do que é feito mais rápido ou do que é feito com mais confiança, e a resposta a gente nunca vai saber se a gente não souber exatamente a finalidade daquele sistema. Então é isso, pessoal. Respondam lá o questionário e dúvidas vocês falem comigo. Tchau, fiquem bem.